Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Palmeiras e Bahia, válido pela sexta rodada do Brasileirão 2025. Mas antes, peço que deixem sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Palmeiras hoje pega o Bahia lá no Allianz, o jogo vai ser às 18h30, vai passar na Premier. O árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, os assistentes Bruno Rafael Pires e Thiago Gomes da Silva, e no VAR o Wagner Heuwey. O Wilton apitou 50 jogos do Palmeiras com 21 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. O último jogo que ele apitou foi aquela nossa derrota em casa para o Botafogo por 3-1 no Brasileirão do ano passado. E ele sempre é destaque negativo das nossas partidas. Parece que quando nós estamos nos nossos melhores momentos, ele sempre é escolhido, é uma escolha feita a dedo para poder colocá-lo para apitar os nossos jogos. Curiosamente, o vídeo mais visto aqui do canal foi um pós-jogo de uma derrota para o Bahia fora de casa, que esse senhor foi o árbitro e ele foi diretamente responsável pelo resultado. Ele sempre quer ser o personagem principal, mas só que ele não tem a capacidade para isso, então ele acaba atrapalhando. Com ele no apito, a gente já está 5 jogos sem vencer. Foram 3 derrotas e 2 empates. A derrota para o Botafogo, que eu já citei, uma por 2-0 para o Corinthians em Itaquera, empate contra o Flamengo por 1-1, derrota para o Fluminense por 1-0, as duas no Maracanã, e um empate 0-0 contra o São Paulo lá no Morumbi. Ou seja, um retrospecto negativo, assim, recente, com ele que é absurdo. Aliás, se a gente for aumentar esse recorte para 10 jogos, foram 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Não é normal para um time que está disputando o título que nem a gente nos últimos anos, né? Nós, com 2 campeonatos brasileiros conquistados, vice, não é normal a gente ter esse retrospecto recente com esse cara no apito. Bom, o Bahia tenta aproveitar o bom momento recente que eles têm. Eles tiveram uma vitória de recuperação no Brasileirão contra o Ceará no fim de semana passado, que foi um jogo polêmico, inclusive, né? E também vem de uma vitória agora no meio da semana contra o Atlético Nacional, que valeu a liderança do grupo deles na Libertadores. Só que o Ceni deve poupar alguns caras, já que o Bahia também está vindo de uma grande sequência de jogos, igual o Palmeiras. Eles fizeram já 30 jogos esse ano. Então, assim, eles com certeza vão dar uma mesclada no time. O problema dessa mescla é que o Bahia está na 16ª posição no campeonato, está com 6 pontos, com 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, apenas 1 ponto acima da zona do rebaixamento. Eles têm os desfalques certos de Ronaldo, Cano e Arias com lesão, e Gabriel Xavier que está em transição física. Os pendurados são Caio Alexandre e Eric. Eles devem vir num 4-3-3 com a escalação provável de Marcos Felipe, Gilberto, Fred ou Ramos Mingo, Davi Duarte e Luciano Juba ou Iago, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Cauli ou Ademir, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. Já o Palmeiras chega para esse jogo para se manter no topo da tabela. A gente conquistou 13 dos 15 pontos agora do Brasileirão. A gente tenta manter a invencibilidade, assim como aumentar essa sequência de 7 vitórias consecutivas e 9 jogos sem perder. E com essa sequência absurda de jogos e viagens, inclusive a gente tem que viajar agora para enfrentar o Ceará quarta-feira pela Copa do Brasil, então não vou estranhar se a gente tiver um time bem modificado. Hoje a gente entra em campo já sabendo o resultado do Flamengo, que vai receber o Corinthians e está em segundo com 11 pontos. E outro time também que ameaça a gente pela pontuação, o Red Bull Bragantino, que enfrenta o Santos fora de casa e está em terceiro com 10 pontos. O Rios, que teve dor na coxa, e o Vitor Roque, que teve dor no tornozelo, foram poupados do jogo passado, mas hoje devem ser opção no banco. Fora isso, a gente tem os desfalques certos de Marcos Rocha, Mikael e Figueiredo, que estão lesionados, além de Mike, Murilo, Rafael Veiga e Bruno Rodrigues, que estão em transição física. Nossos pendurados são Murilo, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Richard Rios, além do Abel Ferreira. E quem tomar cartão não enfrenta o Vasco agora no domingo, dia 4. A gente vai viajar para pegar o Vasco também. E a provável escalação hoje é Everton, Giai, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Piquerez ou Vanderlan, M. Martinez e Lucas Evangelista ou Richard Rios e Felipe Anderson, e Estevão, Facundo Torres e Paulinho, ou Flaco Lopes ou Vitor Roque. A gente também não sabe. Talvez o Vitor Roque e o Rios comecem no banco, até pela situação deles terem sentido dores recentes, né? Então vamos aguardar. O nosso retrospecto contra o Bahia é super positivo. No geral, são 63 jogos com 33 vitórias, 20 empates e 10 derrotas. Com o nosso mando, são 27 jogos, 16 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. No Allianz, 6 jogos com 5 vitórias e 1 empate. E no Brasileirão, 51 jogos com 26 vitórias, 15 empates e 10 derrotas. A última vez que as equipes se enfrentaram foi na vitória de virada por 2-1 na Fonte Nova, no Brasileirão do ano passado. A gente fez gol de falta com o Veiga e fechou o placar com o Flaco.
Um jogo que a arbitragem tentou fazer de tudo para prejudicar, o VAR precisou interferir duas vezes, primeiro anulando um gol impedidaço do Bahia, que tinha sido marcado, e também eles deram um gol do Flaco que o juiz ignorou, o Bandeirinha também não viu, ninguém viu essa bola entrar, então assim, precisou de interferência para não ser uma arbitragem desastrosa. Atualmente temos 3 vitórias consecutivas sobre o Bahia, foram 2 pelo Brasileirão do ano passado e uma no segundo turno de 2023. E a gente pode igualar a maior sequência positiva da história do confronto. A gente já teve 4 vitórias consecutivas uma vez, que foi entre 37 e 59. Podemos igualar também a maior sequência positiva como mandante. A gente está invicto a 9 jogos contra eles. Vencemos as 4 partidas mais recentes em casa. E é uma série que só é inferior aos 5 triunfos consecutivos entre 72 e 83. E se formos mais além, se não for contar esse jogo roubado do primeiro turno de 2023, que eu citei já, a gente estaria desde 2012 sem perder para eles. De lá para cá foram 19 jogos com 10 vitórias, 8 empates e 1 assalto. Bom, algumas curiosidades estatísticas. Com essa liderança que a gente conquistou na rodada passada, a gente se tornou o segundo clube com mais rodadas na liderança da competição em toda a era dos pontos corridos. São 117, a gente só está atrás do nosso rival aí com 131. E na parcial das 5 primeiras rodadas, esse é o melhor início de Campeonato Brasileiro do Palmeiras na era dos pontos corridos. A gente igualou os anos de 2019 e 2023, que a gente também teve 4 vitórias e um empate. E em toda a história da competição é o segundo melhor início do Palmeiras, ao lado de 60, 70, 2019 e 23. Só estamos atrás de 5 vitórias consecutivas de 94. Palmeiras pode alcançar 8 vitórias consecutivas pela primeira vez desde o período entre junho e julho de 2021, que a gente teve 9 vitórias consecutivas. A atual série de 7 vitórias é a maior desde então. Dos times que disputam a Série A do Brasileirão, a gente é o único que venceu as 7 partidas mais recentes. A gente também é o clube da Série A com melhor aproveitamento de pontos em 2025, somando todas as competições, com 72%, seguido pelo Flamengo, que tem 70% de aproveitamento. Também somos o clube da Série A com maior invencibilidade atual. Não perdemos a 9 partidas seguidos pelo Fluminense, que tem 7. O Palmeiras de 2025 ostenta o terceiro menor índice de derrotas da história do clube, com apenas 8,33% de resultados negativos. É a melhor desse século. A gente só está atrás de 1972, que teve 6,17%, e 1930, com 5,26%. Em índice de vitórias, a gente tem a segunda melhor marca do século, são 62,5, atrás só de 2022, que teve 64,86. Em média de gols sofridos, a gente tem a quarta menor do século, é 0,70, atrás apenas de 2022, que teve 0,67, 2019, que teve 0,66, e 2018, que teve 0,63. Abel tá um triunfo de superar o Filipão, se isolar no topo da lista de treinadores com mais vitórias pelo Palmeiras em Brasileirões. Os dois têm 85. E a comissão portuguesa também tá um triunfo de completar 200 vitórias pelo Palmeiras em todas as competições. São atualmente 199 em 344 jogos, com 84 empates e também 61 derrotas. O Everton está um jogo de superar o Ademir da Guia e se isolar na terceira posição de jogador com mais partida pelo Palmeiras em Campeonatos Brasileiros. Os dois têm 216. O Piquerez está a um gol de alcançar a quarta posição entre os laterais com mais bolas na rede. Está somando 16 ao lado de Cafu e uma a menos que Pedrinho. E também de se isolar em segundo entre os uruguaios. Ele soma 16 ao lado de Héctor Silva e atrás apenas de Via Doniga com 52. O Vanderlan está a uma partida de completar 100 jogos pelo Palmeiras. Ele será o 10º atleta do elenco a alcançar essa marca, ao lado de Everton, Rafael Veiga, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Mike, Piquerez, Murilo, Flaco e Richard Rios. Gomes está a um triunfo de igualar Mike na sexta posição do ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras em Brasileirões. Ele soma 96 contra 97 do lateral. Também está um gol de ocupar a oitava posição no ranking de maiores zagueiros artilheiros da história do Brasileirão. Ele tem 19 ao lado do jogador Rodrigo e um a menos do que Thiago Heleno, que hoje está no Atlético Paranaense. O Rios está a um gol de alcançar a quarta posição entre os colombianos com mais gols pelo Palmeiras, tem 11, está logo atrás de Asprilla, que tem 12. E o Facundo está a um gol de alcançar a quinta posição entre os uruguaios com mais bolas na rede, está somando 4 ao lado de César Pereira, Gutierrez e Humberto Cabelli, e logo atrás de Matias Vinha, que tem 5. O Flaco também está a um gol de se isolar na oitava posição entre os jogadores com mais gols pelo Palmeiras nesse século. Ele tem 39 ao lado de Kleber Gladiador. E também de alcançar a oitava posição entre os maiores artilheiros do clube no Allianz Parque. Ele tem 15, logo atrás de Luiz Adriano, que tem 16. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários seus palpites, como escalaria um time, expectativas para o jogo. E não se esqueçam, hein, mais tarde, após o jogo, a gente vai ter a nossa segunda live às 8h30.
E mais uma vez, peço que deixem a sua curtida, isso ajuda muito o canal. Se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!